Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Enki Mingroni e você está no canal Yoga Bhavani, Yoga, Vida e Consciência. No vídeo de hoje eu vou reagir a um trecho, principalmente ao início de uma live feita pelo Saulo Calderon, onde ele vai falar sobre umbral. O trecho específico que eu separei para reagir é uma fala dele sobre o processo do suicídio, como seria isso do ponto de vista das experiências dele. Enfim, eu não vi o recorte inteiro. Desculpa. Então eu vou descobrir o que ele fala a respeito. Então, esse é um vídeo que vai tratar de um tema que é delicado e, por conta disso, alguns gatilhos podem ser deflagrados, se for o caso, né, se você sentir que não é adequado, não assista esse vídeo. Tem outros vídeos aqui no canal que fala, por exemplo, sobre a ativação da Kundalini, tem outros que falam sobre o processo de assistência espiritual. Busquem aí na galeria de vídeos de ao vivo, né? Tem algumas lives que ainda estão abertas ao público em geral, porque a maioria está agora disponível só para membros do canal. Mas, enfim, tem muito conteúdo aqui para você curtir, se você sentir que esse tema é um tema pesado que pode deflagrar algum gatilho em você, tá? Esse é um tema que requer muito respeito, muito discernimento na hora de se abordar, tá? Então, como esse tema, né, suicídio e umbral, é algo muito explorado dentro do meio espírita e espiritualista, principalmente quando também se fala aí de projeções astrais, experiências fora do corpo, é, uma fala que eu vi do Saulo a respeito disso me incomodou e me levou a fazer essa reação, tá joia? Já deixo claro que eu vou reagir às falas e não ao Saulo, tá? São as falas, ao conteúdo que ele está produzindo e não vou reagir a ele em si. Tudo bem? Então, feito isso, ó, já aproveita, deixa o seu like, ajuda o canal, se inscreve se você ainda não é inscrito ou inscrita, tá? Bora lá ajudar a comunidade a crescer, a fazer o canal crescer também. Tudo bem? Então, vamos lá para a reação. A gente vai trabalhar hoje em possibilidades. A gente vai trabalhar, a conversa de hoje vai ser sobre variáveis em cima de possibilidades, tá? Muita coisa vai estar em jogo para a gente discutir, e eu vou ter que mudar algumas opções para a gente ir discutindo aqui possibilidades. Tudo que eu vou falar aqui é baseado na visão tosca e limitada de um viajou astral, minha. Logo, pode ter distorções, falhas, interpretações, pode não, terão interpretações pessoais e devem ser consideradas dessa forma, tá? Porém, não deixe de ter algum direcionamento que eu vou tentar ter o máximo de lógica possível aqui. Vamos lá. Você desencarna, você mesmo. Vou usar você como exemplo. Digamos que você acaba de chegar no astral, não sabe nem o que aconteceu. Estava no hospital, estava em algum lugar, são diversas as formas de desencarnar, não é esta a opção aqui, não é esse o foco. Mas você simplesmente vai chegar numa zona, num lugar qualquer. Existe umbral, eu queria deixar claro, que não é uma zona visível somente de sofrimento. Por exemplo, aqui é, de certa forma, umbral. Não, o corpo nos protege da loucura, mas mesmo assim, nós muitas vezes vemos muitas pessoas ou com surtos, quer dizer, estados temporários de loucura, ou com uma loucura durante a vida o tempo inteiro. Vou tentar deixar um pouco mais claro isso que o Saulo falou, tá? Que é algo que é importante. No imaginário da maioria dos espiritualistas, em alguns momentos eu vejo isso também na própria mensagem do Saulo, apesar disso que ele falou agora, se tem uma ideia de que o umbral é um local em que as condições são sempre ruins, é uma condição em que o mal, entre aspas, está sempre presente, ou é algo como um pano de fundo, né? E ele disse com um acerto que o umbral não é só isso. E de fato, o umbral não é só isso, tá? Quando ele tenta trazer a experiência do umbral para a materialidade concreta, ele, no meu entendimento, foi infeliz em usar essa comparação de loucura, tá? Como dá a entender que o umbral
pode estar ligado a esses processos em que a gente está aí, de uma certa maneira, desconectado com um princípio de realidade, ou que a gente está vivendo uma realidade muito só nossa. Existem experiências nesse dito umbral que são assim? Sim, existem. Mas não é a norma, tá? Não é a norma. É, Então, da mesma maneira que aqui na materialidade concreta, na física, a gente tem lugares em que é mais tranquilo da gente transitar, a gente não se sente tão pressionado, tão intimidado, parece que as coisas são mais leves, né? Em outros ambientes, a gente vai sentir uma sensação, sei lá, de um peso maior, nem que seja um peso emocional, a gente vai ver um ambiente degradado porque não tem saneamento básico, de uma certa forma a presença do Estado ali é ineficiente, e aí outras esferas de poder se constroem naqueles ambientes, né? Pressionando as pessoas e aquele contexto em si, tudo bem? Então, se a gente tem isso dentro do corpo físico, ou melhor, da materialidade física, existe isso também no que nós chamamos de plano astral mais denso, dito umbral, tá? Então, o umbral, em termos de densidade, ele seria a contraparte do dito plano astral ou plano extrafísico, aquele que está além do físico, que é mais próximo da densidade do plano físico. Então, o umbral seria o local mais próximo do plano astral que a gente tem em termos de densidade, de sensações, àquilo que a gente experimenta dentro do corpo físico, da materialidade concreta. Tudo bem? Então, ele não é nem de longe um local onde a gente vai ter a expressão do mal continuamente, ou vai ter essa expressão de pessoas que estão em loopings de loucura, ou monoideísmos, como a gente fala, né? Repetindo um único evento muitas vezes, elas ficam num looping mesmo. Isso existe? Existe. É o grosso do que constitui esse dito umbral? Não. Tá? O umbral é um ambiente muito mais complexo e muito mais diverso do que essas noções que normalmente os espiritualistas e principalmente os espíritas têm a respeito. Tá joia? Mas vamos lá, vamos escutar um pouco mais do Saulo. Onde se metem com drogas, se metem com, sei lá, com crime, ou ações estranhíssimas, lógicas, sem lógica, enquanto a ação é feita há uma lógica. Então, vou acelerar um pouquinho a fala do Saulo, tá? Para a gente ganhar um pouco de dinamismo. A pessoa se envolve numa coisa. Quando você cai, tem lugares que você pode cair lá, isso que eu vou começar, desde os lugares mais simples aos mais complexos, dependendo de várias situações. São muitas variáveis. Partindo do princípio também que eu vou ter que fazer variáveis em cima da consciência, porque os ambientes, como são muito diferentes e são hostis, os moradores dessas regiões são hostis, eles se defendem, se movimentam de forma a defender território, posicionamento, tá? E tudo mais. Isso não é uma norma, tá? Existem alguns ambientes que isso ocorre? Existe, mas isso nem de longe é o umbral em si, não é algo que define o umbral em si. As pessoas, muitas vezes, que estão no umbral, não são pessoas que estão raivosas, ou que são agressivas, ou que estão defendendo o território. Não. Muitas vezes são pessoas apenas que estão vivendo um processo de obscurecimento daquilo que a gente chama de autopercepção, da percepção do que existe da própria consciência, vamos colocar assim. São pessoas que estão, de alguma forma, com um espectro de percepção e de experiência mais limitados, tá? Da mesma maneira como aqui, dentro da materialidade física, nós vamos ver pessoas que têm uma visão mais tacanha da realidade que o cerca. Nem por isso essas pessoas estão vivendo de maneira agressiva ou de maneira, sei lá, maldosa, tá? Então ela só tem uma percepção mais limitada da realidade que o cerca. Então ela tem uma construção do que seja a realidade ou do que seja o mundo que é muito tacanha ainda, tá? Mas ela transita se ela quiser, muitas vezes, sei lá, numa Avenida Paulista ou em qualquer outro bairro mais entre aspas,
requintado das nossas cidades, tá? Então, algumas vezes as pessoas que têm essa forma de perceber o mundo que é muito tacanha estão vivendo em lugares que a gente diz que são chiques, né? De rico, vamos colocar o termo correto aqui, tá? E então, o que caracteriza o grosso do umbral não é raiva, não é reatividade, não é posse por domínio, mas é esse obscurecimento, é essa forma tacanha de perceber a realidade. Tudo bem? Então, bora lá. Então há uma grande hostilidade na ação. Então vamos lá. Você chegou nesse lugar, a primeira opção que eu vou dizer aqui, tá? Os mentores tentaram, sempre vão tentar, tá? Amparar você. Não conseguiram. A sintonia era baixa demais, ou por respeito a uma afinidade de uma sintonia que você já tinha durante a vida. Você já vinha fazendo alguma coisa que desencarnou, eles fizeram, ó, não tem o que fazer. Temos que respeitar aonde se está. É assim mesmo, tá? Às vezes, não sendo possível, nem mesmo fazer o desenlace, que você desencarna, os caras já vêm em cima do caixão puxando você assim, alguns espíritos. Como uma cena interessante acontece na cena do Ghost, outro lado da vida, um filme antigo, deve ter uns 30 anos para ver esse filme, em que, ou alguma coisa assim, em que uma pessoa desencarna malvada e já desencarnou, vê uns negócios e pega ele e leva na mesma hora. Vamos lá. A gente tem que lembrar assim, vou fazer de trás para frente. Isso que o Saulo colocou, e ainda exemplificou aí com o filme O Ghost, lembra que é uma obra de ficção, é uma obra dramática. Então, alguns elementos vão ser colocados exatamente para reforçar um pulso de narrativa que estava querendo ser dado dentro do roteiro do próprio filme, ok? Dentro do roteiro do próprio filme. O roteiro do filme, de uma certa maneira, não deixa de ser a expressão de uma espiritualidade do bem contra o mal, do bonzinho contra, né, do mocinho contra o vilão, tá? É uma visão mais maniqueísta. Então, dentro desse conceito, essa imagem de o malvado se dando mal, literalmente, né, sendo depois atacado por seres da sombra e tal, assim que ele desencarna, faz sentido dentro daquela narrativa. No que ocorre, de fato, para além do drama, para além dos roteiros, não necessariamente é assim. Na maioria das vezes, esmagadora das vezes, não é assim. Não é assim, tá? Então, a espiritualidade, ela não necessariamente funciona com base nessa ideia de o bem contra o mal. Não funciona dessa maneira. Isso é uma leitura nossa, uma construção nossa baseada em influências de contextos religiosos, algumas vezes até filosóficos, tá? Mas na prática não funciona desse jeito. Então, quando a gente desencarna, não é muito diferente, para a grande maioria das pessoas, não é muito diferente daquilo que ocorre quando a gente encarna. Quando a gente encarna, nós temos ali um grupo de pessoas que está preparada para fazer o nosso acolhimento, né? O que a gente chamaria dos médicos, a equipe médica, a gente vai ter um ambiente mais preparado para fazer esse parto acontecer. Quando a gente desencarna, a gente muitas vezes, vai ter a recepção de uma equipe de trabalho. Essa equipe de trabalho não necessariamente são os mentores, na maioria das vezes não tem nada a ver com mentor, nem tampouco com amparador ou qualquer outro nome que você queira dar. São uma equipe de trabalho, tá? São equipes de trabalho. São pessoas muitas vezes que não têm nem nada a ver com a gente, mas que estão ali observando um processo e que vão nos dar os direcionamentos que são possíveis de dar para que a gente se entenda dentro da nova dinâmica que a gente vai estabelecer com um novo contexto em que a gente vai estar, tudo bem? Então, como aquilo que a gente chama de plano astral, ele está estruturado em termos de densidade, a relação espaço e tempo é diferente dessa da materialidade física, porque aqui a gente tem a experiência do tempo muito estabelecida e os espaços também, né? Então, se eu construir essa casa aqui, para eu aumentar o tamanho da minha casa, ou eu tenho que ter mais terreno, ou eu tenho que ter, sei lá, mais recurso para poder fazer as modificações que eu quero, preciso ter mais grana, enfim, vocês entendem? A atuação sobre o espaço na materialidade
é mais trabalhosa e tem uma especificidade. No astral, no dito plano astral, o espaço ele se desdobra ou ele se manifesta de uma maneira diferente daquilo que a gente entende como na materialidade. O tempo também se desdobra de uma maneira muitas vezes diferente, porque seja dentro ou fora do corpo, tempo e espaço ainda são uma experiência muito correlata, são correlatos, eles não estão dissociados. Então, se existe uma forma diferente de atuação no espaço, portanto, também vai existir uma maneira diferente de sentir o tempo. Tudo bem? Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o que faz com que a gente encontre uma determinada sensação ou um ambiente no dito plano astral que é diferente de outros ambientes ou de outras pessoas é exatamente aquilo que nós chamamos de característica de nossa densidade espiritual. Uma outra forma de dizer, a nossa maturidade. O quanto eu tenho de maturidade espiritual, vamos colocar assim, vai ser determinante para o local em que eu vou estar. Entre aspas, para o hospital em que eu vou nascer no plano astral. Tá? Eu estou usando só uma figura de linguagem aqui, né? Então, quando eu desencarno, eu vou para um local que a gente associa a um hospital, não necessariamente o é, tá? Claro que quanto mais próximo, quanto mais tacanha ou quanto mais limitada é a visão da consciência que descartou, maior a necessidade dela de se entender através de experiências que são muito semelhantes àquelas que ela tinha enquanto encarnada. Para pessoas que já são um pouco mais maduras, essa representação da experiência, como na materialidade, ela não tem tanta necessidade, tá? Então, algumas coisas são feitas mais como um elemento simbólico do que como um elemento concreto. Então, por isso que eu digo, se a gente desencarnar, não é regra que nós temos amparadores, mentores ou quem quer que seja do nosso lado. Mas a gente pode encontrar, sim, um ambiente que tem uma equipe de trabalho, entre aspas, que vai nos acolher e que pode nos dar alguns direcionamentos. Muitas vezes, na maioria das vezes, essas pessoas não têm relação conosco pessoal, tá? Da mesma maneira como os médicos não têm relação com os bebezinhos que nascem. As enfermeiras, nada disso. Essa relação ela é carinhosa na maioria das vezes, ela é respeitosa, ela é madura, tá? Mas isso não implica que aquelas enfermeiras, que aqueles técnicos, que aquele médico que estão ali no momento do parto tenha alguma relação direta conosco, tá? Então eles não têm uma responsabilidade direta conosco, nesse sentido de uma ligação, como os espiritualistas falam, né, de uma ligação kármica. Só estou usando esse termo para exemplificar, porque é outra parada, tá? É só didático esse ligação kármica aqui, tá? Então, quando a gente desencarna, nós vamos ter o amparo, entre aspas, tá? De uma equipe, mas não necessariamente de mentores. Tudo bem? Então, bora lá. Quer dizer, o que seria mais um fóssil. Mas vamos lá. Por aí você chegou, digamos, você chega para começar. Digamos que você chegou num lugar, não sabe o que aconteceu. Acordou numa região estranha, não tá. Eu vou usar várias situações, tá? Sem entender o que aconteceu, tá meio perdido, ainda cansado, porque o desenlace ele causa cansaço, ele causa não adaptação. Assim que você chega no astral, uma coisa é você sair do corpo. Você tem o corpo sobre o controle de ações que ele limita, mas ao mesmo tempo ele controla você dentro daqueles padrões. Quer dizer, você pensa no corpo, você volta. Você não ficou sem ele, você está ligado ao cordão de prata. Outra coisa é cortar o cordão de prata. Existe um processo de adaptação, de conexão à situação do astral, cada mudança de frequência. Você vai poder ver isso no nosso lar 2. Assim que desencarnou, os espíritos caem no umbral, ficam caídos no chão. Isso não é uma regra, pessoal, não é uma regra, isso é, como o Saulo falou, é uma possibilidade, não é assim, tá? Na maioria esmagadora das vezes não é assim. Tá? A gente vai sentir o impacto dessa transição, é claro que vai, mas esse impacto ele pode ser muito mais reflexo das nossas deliberações sobre o processo em si. Porque quando você percebe que você não vai ter mais a possibilidade de um contato mais direto com pessoas que eram do seu círculo mais imediato, você não vai ter os mesmos
a mesma rotina que você tinha antes. Tudo isso tem que ser processado. Da mesma maneira que, sei lá, quando a gente rompe um relacionamento, a gente passa por um processo de luto, tá? Esse processo de luto ocorre quando do desencarne. A intensidade, a medida desse processo vai depender da maturidade de cada um. Muitas vezes, ao desencarnar, algumas pessoas podem fazer um acesso ou um contato com uma personalidade que ela já teve em alguma outra época que a dissocia da condição da personalidade atual. E ela pode simplesmente estar ligada com valores, com perspectivas que, sei lá, são muito diferentes daquela personalidade que ela usou na última encarnação. Isso pode ocorrer, é comum de ocorrer, tá? Não é uma norma, mas é comum, ocorre, né? Se de repente você desencarna e em vez de você se manter ligado à personalidade, entre aspas, do João, você se conecta com uma personalidade que você teve, sei lá, na Grécia, por exemplo, tá? Porque emocionalmente você está muito mais ligado àquela personalidade do que a essa. Os valores, a forma de perceber o mundo, tudo isso são mais preponderantes. As ferramentas que você utilizava naquela personalidade podem ser mais preponderantes. E aí você pode se conectar àquela personalidade, tá? E não ter nenhum tipo de pressão psíquica oriunda dessa última personalidade que você teve atuando sobre você. Então, as dinâmicas do processo do desencarne são muito complexas e existem muitas variáveis ou variantes que são possíveis, tá? Então, o que o Saulo colocou, tá? Não é desse jeito, tá? A gente vai sentir um impacto pela mudança do plano? Possivelmente. Não é regra. Mas é possível, não é regra. Agora, esse fato de as pessoas ficam lá desmaiadas no chão, não. É possível? É possível. É a norma? Não. Uma certa fraqueza, nem todos levantam de vez. Mesmo que você seja uma pessoa muito boa, há uma reação de assim como um bebê chega aqui e precisa ser carregado. Naturalmente, ele não tem condições físicas nem intelectuais, ainda cerebrais para poder se mover. E isso vai acontecer com essa chegada. Então tem várias situações, você vai andar cansado no lugar, não entendeu, só vai lembrar. Esse cansaço, muitas vezes, ele vai ser mais oriundo desse estresse psíquico e emocional, e não necessariamente porque a gente fez uma mudança de, como os espiritistas falam, né? Uma mudança de planos, de frequência, não tem nada a ver com adequação de frequência. Muitas vezes pode ser só um processo do desgaste psíquico que ocorreu, tá? E não é adequado fazer a comparação do nascimento de um bebê no sentido de, olha, o bebê ele precisa ser carregado, não é adequado fazer essa comparação em relação ao recém-desencarnado, tá? Eu sempre falo isso nos meus reacts, tá? Com as mais variadas pessoas, que determinismos, as coisas são assim, as coisas são assado, é desse jeito, em espiritualidade não funciona. O Saulo começou o vídeo dele dizendo, olha, nós vamos falar sobre possibilidades, nós vamos ter que ter aí um pouco de cuidado ou, né, discernimento, porque a consciência, ele até usou esses termos, mas na prática, o que ele está trazendo no discurso são determinismos, tá? São determinismos. Por mais que ele tenha dito, olha, é a minha experiência que eu vou compartilhar, ele não está compartilhando como uma possibilidade, ele está compartilhando como algo que é um fato. Então, não é um fato como uma norma de que as pessoas, quando fazem o processo do desencarne, ficam sem força, ficam, sei lá, caídos no chão. Não é verdade. Mesmo aquelas que estão no dito plano astral mais denso, vulgo umbral, tá? Mesmo quem vai para esse local, não é regra, tá? É mais exceção do que regra. O que aconteceu cerebral, estava no hospital, estava em casa e não sabe que lugar é aquele, não sabe que desencarnou. E olha quantas variáveis. Se você não sabe que desencarnou, você não sabe como sair desse lugar, porque você não entendeu ainda o que aconteceu. Então você vai começar a entender o processo de desencarne no meio andando num lugar meio estranho, vai parecer que está sonhando, mas um sonho que não estranho, que não acorda. Aí vai começar a ter as primeiras sensações, já que você está na zona de loucos, todos vocês... Cara, é assim, não tem polícia. É como se você estivesse entrando num presídio sem controle. Só que
Não é verdade. Ele até se contradiz agora, pessoal, porque no início ele disse: olha, o umbral é um ambiente que não tem só esse tipo de experiência. E agora ele diz: ó, é uma região de loucos, né? Então, não é verdade. Também não é verdade que não tenha o que a gente chama aqui de polícia, tá? Existe uma estruturação que é muito semelhante à realidade material concreta. Não é uma coisa como Mad Max, várias gangues, uma partindo para cima do outro. Não é assim, pessoal. Não é assim. É aberto. Então, não, você está entrando em regiões, umbral, cada região é controlada. Então, rapidamente você vai passar por uma região em que você vai tomar um baque bem forte de uma determinada, de alguns determinados proprietários dessa região. E aí nisso você vai tomar um susto, porque são muito violentos, muito rápidos e Não. demoníacos. Porque todos os seres do umbral precisam manter forma de assustar ou de forma de correr, ou armas, ou facas. Para você ter ideia, certa vez eu estava fora do corpo, cenas que nunca você vai ver, assim, aqui nessa dimensão, você vai ver lá, maluquices assim. Tava fora do corpo certa vez, acordei no meio de um gato, um monte de gente dançando assim, no meio de um, parecia show, sei lá o que era aquilo. Gente dançando, eu despertei e eu abri a consciência de um jeito que me chamou a atenção de um espírito que tava lá, todo estranho, véio, sem camisa, meio gordo. Ele tinha uma faca na mão dele, assim. E ele me olhou e começou a vir atrás de mim, e eu, naturalmente, entre a consciência e percebendo, eu falei, não vou correr, porque se eu correr é pior. Eu fui tentando me desviar dele, ele pegava vê como é louco. Ele pegava o próprio cuspe, botava na ponta da faca, saiu um negócio denso assim, rodava a faca assim pro lado, virava ela assim, apontava na minha direção assim, e aquilo vinha, pegava impulso e vinha com tudo na minha direção, eu tinha que me desviar assim, que eu não sei nem o que ia acontecer em mim se eu tomasse uma catarrada daquela astral. Você tem ideia da loucura que é esse ambiente, de seres malucos que fazem coisas. Gente, não é nada muito diferente do que deve ocorrer em muitos festivais por aí. Sempre tem aquela pessoa que vai fazer um uso exagerado, sei lá, de bebida alcoólica e faz umas bobagens, sabe? Ou de outros entorpecentes, tá? Como eu disse a vocês, isso que nós chamamos de umbral, que ele é o plano astral mais denso, tem uma estruturação na forma, na realização da sua organização, que não é muito diferente daquela que nós estamos habituados a ter aqui dentro da materialidade concreta, tá? Os padrões, os paradigmas, tudo isso a gente carrega quando a gente desencarna. A forma como a gente entende a realidade que a gente que nos cerca, a gente carrega a ideias socioeconômicas, políticas, tudo isso, toda essa tendência organizacional a gente carrega, tá? É, eu volto a repetir, por mais que possa parecer um excesso de puritanismo de minha parte, mas não é. O Umbral não é um lugar de loucos, não é um lugar assim como o Saulo está falando, de pessoas completamente degradadas, essa loucura, zumbis, né? Pessoas entre aspas como zumbis que não sabem muito bem o que estão fazendo, só são sugadas. Mas tem pessoas, como eu disse, que aqui na materialidade concreta tem um estreitamento de percepção de realidade. Elas percebem o mundo de uma maneira muito tacanha. E isso não porque elas são más, às vezes é porque elas são ignorantes, na maioria das vezes porque são ignorantes, porque elas são levadas pelas pressões que ela recebe do contexto, tá? É a mesma coisa nesse dito umbralzão. Então, o umbral ele tem uma estruturação que tem esses ambientes que são mais degradados? Sim. Mas tem outros ambientes, pessoal, que não são diferentes da estrutura que a gente experimenta aqui. Tem essa organização, tem uma, entre aspas, vida. Entre aspas, não, tem uma vida normal, tá? Só que as pessoas estão envolvidas num patamar de percepção da realidade que ainda é muito tacanho, por mais que estejam fora do corpo, por mais que estejam muitos conscientes de que já não estão mais na materialidade. Tá? Não é norma, não é regra de que quem está no umbral nem sabe que desencarnou. Não. Muitas das pessoas estão ali, não necessariamente porque estão sofrendo, porque, sei lá, fizeram alguma bobagem enquanto encarnados, ou sofreram o mal de alguém. Às vezes, a grande maioria estão ali simplesmente porque tem uma percepção tacanha da própria vida, da própria existência, tá?
não porque fizeram merda. Então a gente tem que desmistificar isso, tá? Mas ponderem sobre o que eu estou compartilhando, por favor. Que você não consegue imaginar, inventa uma história que você só vai saber lá. Você tem noção de quão estranho é isso. Um cara totalmente estranho, sei lá, um açougueiro meio perdido, assim, todo melado de não sei de quê. Tava lá no meio sugando a galera, que tava dançando, sei lá o que era aquilo, não sei o que ele fazia ali. Então, então, você chega nesse ambiente, ele é hostil, rapidamente você vai entender que alguma coisa aconteceu, ao tempo que você entende que morreu. Qual é esse tempo? Não dá para saber. Vai tomar alguma pancada, vai tomar alguma coisa, vai se machucar muito, ou alguém não vai entender, em algum momento você vai entender que morreu. Porque para você sair do umbral, você precisa entender, quer dizer, caiu no umbral. Por que caiu? Frequência, ações, enfim. Baixa. Pessoal, com todo respeito ao não só ao Saulo, mas a todos que têm essa visão muito mais maniqueísta, né? Existe um lugar punitivo em que quem fez merda vai. Não é assim. O umbral não é um lugar de punição. O umbral só é a contraparte mais densa do dito plano astral. Desta forma, né, quem está populando esse ambiente não necessariamente são agentes das trevas, senhores do mal, magos, da escuridão, não. São pessoas que, como eu ou você, podem estar só com uma perspectiva tacanha, limitada da própria sensação de existência e da própria realidade em si, tá? Não tem a ver com moral estar lá. Não é regra que é a moral que determina, ou os princípios éticos que determinam quem vai ou não vai para um umbral. Tem a ver com maturidade, não necessariamente com dor, tudo bem? A frequência que estava por muito tempo. Para você sair desse lugar, você teria que fazer, lembrando do André Luiz no nosso lar, no primeiro áudio, se você um dia tiver vontade de ouvir, é forte, tá? Uma vez eu coloquei aqui, não vou fazer de novo. É um áudio feito pela LBV, o primeiro áudio é super forte, em que os espíritos começam a brigar com o André Luiz, que estava no umbral, chamando ele de suicida, ele dizia que não. Aí tem momentos em que ele tentava rezar, e eram seres demoníacos, né? Aí os caras, você vai rezar? Aí os caras viram, fachavam ele, começavam a espancar ele. Então, é um ambiente em que se você rezar lá, meu pai, eu não sei nem o que eu poderia comparar. É pior do que de ser X9, dizer que vai chamar a polícia no meio do. Não é assim. Não é. Existem, é, existem representações das instituições religiosas convencionadas aqui na materialidade física, existem as representações disso no vulgo umbral, tá? E as pessoas participam disso não porque elas estão sendo manipuladas pelos magos trevosos, mas elas participam disso porque elas ainda sentem a necessidade. A forma como essas pessoas interagem com o princípio religioso não necessariamente significa que essas pessoas estão chamando atenção e vão tomar porrada. Como eu disse, existem ambientes muito degradados no umbral? Existem, da mesma maneira que existe aqui na materialidade concreta, tá? Existe a possibilidade de, num contexto qualquer, você ser chamado de hipócrita e as pessoas serem agressivas contigo? Sim, aqui na materialidade. Então, lá pode acontecer o que aconteceu com o espírito que ele falou, acho que o André Luiz, não é nada absurdo. Dentro da realidade que a gente vivencia, dentro do corpo, que dirá fora. Pessoas são pessoas. Agora, a estrutura do umbral não tem a ver com esses ambientes que estão sendo normalmente colocados como sendo a base ou a norma do tal umbral. Tá? Como eu disse, você vai encontrar centros budistas, centros de meditação, você vai encontrar todas essas coisas que a gente experimenta aqui, de uma certa forma, nesses ambientes que a gente chamaria de umbral. Umbral é só a contraparte mais densa do plano astral, não é o inferno, tá? É maturidade que vai determinar. Então, as pessoas que estão num ambiente desses, elas têm uma percepção de si e do contexto muito limitada, muito tacanho, ainda muito, digamos assim, precisa de muita estruturação, precisa de uma compartimentação de informação. Então, como a mente é mais tacanha, como a forma como ela está interagindo com o mundo é mais limitado, é mais fechado, elas não conseguem lidar com um grande fluxo de informação. Então, elas compartimentalizam isso. Então, a relação com a realidade é feita dessa forma, muito fragmentada. Não necessariamente é por viés do sofrimento, enfim, tá? Eu não vou ficar me repetindo, mas eu quero ver
a hora que ele começa a falar do suicídio em si. Morro lá com os traficantes. Pior. Porque é como se você estivesse fazendo um... É pior do que alguém... A sensação para os caras do que alguém tá aqui tentando fazer um ritual para chamar o cramunhão. Então os caras... Como eu sei, os buracos que a gente anda, velho, lá, você sabe disso. Isso é de conhecimento normal de qualquer pessoa que anda um pouquinho pelo astral inferior ali. Então você vai começar a rezar, e isso aconteceu lá, e os caras vão... Então, como é que você pede ajuda? Como é que eleva a sintonia nesse ambiente? Tem ambientes que não são tão pesados, mas tem outros que são. E isso é uma opção. Então, para você sair desse lugar, você teria que, sinceramente, se arrepender das ações que foram feitas, cansar, entender que está num ambiente que caiu nessa frequência, cansar dessa frequência, cansar, ou dentro da visão dos mentores, ter realmente aprendido ou passado, porque você ficou na frequência baixa e aquela frequência te levou a esse lugar. Se os espíritos vão ali e tiram você, significa dizer que na sua psique, na próxima vida, você vai poder ficar depressivo de novo, que alguma coisa vai lhe ajudar. Não significa isso, tá? Não significa isso. Vamos lá. É uma questão de sintonia, de frequência. Pode, né, no linguajar dos espiritualistas, isso pode fazer todo sentido e ser até aparentemente coerente. Mas, de novo, a gente tem que observar o seguinte. Muitas pessoas que você pode conhecer têm uma visão mais limitada, mais tacanha da realidade, não porque elas estão numa frequência ruim, mas porque elas são imaturas, mas porque elas são ignorantes, porque elas de repente estão sofrendo algumas pressões do contexto que para elas é a única realidade que é palpável, né? De repente elas foram, entre aspas, educadas a perceber e a sentir a realidade daquela maneira, ok? Então muitas vezes, se a gente passa uma vida dessa forma e a gente, ao desencarnar, a gente não deixa de ter essas estruturas. Como eu disse, em alguns momentos, pode ser que a gente se conecte com alguma outra personalidade. Não é a norma, ocorre, mas não é a norma isso. A maioria das vezes, o que é mais normal é a gente manter-se conectado com a última personalidade que a gente utilizou, construiu, experimentou, tá? Então, se você desencarna com uma tendência de percepção, de funcionamento, de estruturação mental específico, que te levam a uma experiência mais limitada, é isso que você vai ter. Então você vai para uma oportunidade de experimentação em ambientes que são mais densos e não necessariamente são ruins. É isso que eu estou tentando me esforçar para deixar claro a vocês que estão vendo o vídeo. Mas bora lá. É exatamente assim aqui também, tá? Os mentores sempre nos ajudam, mas em algum momento ele vai deixar você piorar. Os mentores não nos ajudam, mesmo porque, como eu já disse, eles não ficam a tiracolo. Não é verdade que cada um de nós temos um mentor. Nós temos companheiros, a gente conhece muita gente. Algumas dessas pessoas podem ter uma afeição por nós. E elas podem atuar de alguma maneira, sabe? Para nos trazer algum tipo de possibilidade de reflexão. Mentor, como os espíritas, os espiritualistas estão chamando, se interfere, é tão sábio quanto eu e você. Se mentor diz alguma coisa do que deve ou não deve ser feito, ele é tão sábio quanto a gente, tá? Então, mentor não se mete. Mentor não se mete. Mentor observa, fala assim, pondera, vamos observar a situação de uma outra maneira. Mentor não interfere diretamente. Eles nos convidam a construir discernimento, a construir ponderação. É isso que um mentor faz. Se ele começou a direcionar, se ele começou a determinar, isso assim, faz aquilo outro, não é mentor, tá? Não é mentor. Então, assim, os auxílios que a gente tem é no sentido, muitas vezes, de fazer com que a gente tenha oportunidade de construir clareza. E não é de aliviar a nossa barra por isso ou por aquilo, mas da gente construir, das experiências que a gente está tendo, uma maior possibilidade de construir sabedoria. Eles nos ajudam a isso. Mas não vai tirar o fardo de ninguém, ou enfim. Acho que deixei claro aqui. Porque é preciso que a consciência aprenda pelos próprios erros, que determinados caminhos, uma vez caiu, duas vezes caiu, vai ter uma série desproporcional, mas se passar do limite da proporção, você vai cair e não vai poder lhe ajudar. Por isso que muita gente comete suicídio, por isso que muita gente não é ajudada, por isso que muita gente cai. Cadê Deus?
por esses espíritos? Cadê Deus para essa pessoa? É leviano falar de suicídio dessa forma, tá? É leviano. Vamos ver aonde isso vai dar. Ela está acostumada a fazer as besteiras todas que tem que ser feita, descer a sintonia sem perceber que aquele berro, aquelas formas, aquela lamentação baixa a frequência dela. É preciso ela saber as consequências das ações dela. Me parece que ele associou as pessoas que de repente estão em sofrimento aqui, né, com a sua dor, com seus gritos ou qualquer coisa assim, a uma ao suicídio, né? Que, enfim, não faz sentido, tá, pessoal? Você que, porventura, já passou por essa experiência, pelo menos pela tentativa de, ou que de alguma maneira pode estar me escutando aí nos ditos plano astral, ou conhece alguém que passou por isso, muitas vezes sabe, né? Vocês sabem que a tristeza, a dor que essas pessoas carregam não é uma bobagem, tá? Não é uma bobagem. Por mais que, para quem está de fora, a gente possa ver que as coisas eram mais simples do que a pessoa estava experimentando ou vendo, para quem está na situação, a parada é outra, tá? Então, vamos ter discernimento para falar sobre esse assunto. Então, é assim que funciona o umbral também. Você vai estar sob observação. Pergunta: tem algum espírito olhando você? De alguma forma, sim. Não diretamente. Mas tem algum espírito monitorando você no umbral. Como você, quem assistiu o nosso Lá 2, vê que tem um momento que eles param no lugar, ficam não visíveis aos espíritos no umbral, eles conseguem monitorando. São aquelas equipes que entram nas frequências diretas para tentar monitorar o que está acontecendo. Talvez 1, 2 vezes por semana, 3. Vão lá, monitoram para ver como é que está. Passando por situações, às vezes em situações que vou aumentar. Vamos para uma outra. Como é que o papo de ajuda nessa? Como é que a pessoa sairia do umbral na situação dessa? Arrependimento sincero? Será que é uma pessoa que desencarnou? Ou compreensão que aquele é um lugar onde eu não quero ir mais? Não quero entrar nesse buraco mais. Para isso é necessário entender, isso vai ser uma das primeiras coisas que vai ser ensinada no processo. Você foi responsável pelo ambiente que você entrou. Uma coisa, pessoal, tá? Uma coisa é a gente se tornar responsável pelas condutas que a gente teve. Outra coisa é a gente ser culpabilizado. Culpa não tem nada a ver com responsabilidade, tá? Ponderem sobre isso e usem a discriminação dos dois termos, né? Responsabilidade é uma coisa, culpa é outra, tá? Elas podem ter alguma relação, talvez em algum contexto, mas não necessariamente, não é regra, tudo bem? Então, usem o discernimento nessa fala do Saulo. Responsabilidade não é culpa. Essa frequência ela pertence a seres que desencarnaram nela, mantiveram uma determinada afinidade com os mesmos padrões que levou a pessoa àquele lugar. Então, quando você vai, é uma questão de imã, de magnetismo. Você conecta, não é uma coisa que te leva para lá. Muito importante. Você não desencarna e é levado, você se conecta. A conexão, a frequência. Assim como aqui, do mesmo jeito. Para sair, teria que ter uma elevação, arrependimento, compreensão e, finalmente, através disso, os caras iriam fechar o cerco, travar e fazer um amparo direto sobre você. Por várias formas diferentes. Tem muitas formas de amparar um espírito. Então vamos lá, de novo. Cuidado com essa ligação de responsabilidade com culpa, como se as duas coisas fossem a mesma, tá? Então, quando se fala de arrependimento, né, no contexto do senso comum, se associa aí também a uma admissão de culpa, tá? Gente, vamos lá. Como eu disse, essa é uma visão muito limitada do que é o próprio umbral. O que o Saulo está colocando é uma visão que é o rascunho do rascunho, é uma forma tacanha de abordar as dinâmicas das experiências do que ocorre lá, tá? De longe não é a norma, de longe, não é assim que funciona, tá? Isso é um recorte, talvez, de alguns lugares, mas não é de longe a norma, tá? Não é assim, tá? E assim, é complicado, e isso me incomoda, assim, um incômodo meu, essa tendência de espiritualista é culpabilizar quem está em uma situação de dor, por exemplo, né? Uma coisa é a gente tentar fazer com que as pessoas compreendam as suas responsabilidades. Outra coisa é a gente fomentar a culpa delas, tá? Então, dentro desse processo que eu também já fiz muitas vezes, de estar nesses ambientes que, né, as pessoas chamam de umbral, muitas vezes eu estive lá. E a minha relação é sempre propositiva, sabe? É sempre de chegar, de trocar ideia. Nunca foi de embate, nunca foi de agressão. Conversei com muita gente que
né, no imaginário dos espiritualistas pode ser vista como senhores de falange, qualquer coisa nesse sentido, sempre foi muito tranquilo, sempre foi tranquilo, sempre foi com respeito, tá? Já sofri tentativas de agressão? Já, normal. Assim como aqui na materialidade física, algumas vezes, né, as coisas quase vão para o processo de agressão física. Mas já houve discussão, né? Quem aqui que já não discutiu, quem aqui já não tentou se impor de alguma maneira, ou sofreu a tentativa de alguém se impor sobre nós, né? Isso é uma coisa natural das dinâmicas humanas, tá? Então, lá não é diferente. Mas isso que o Saulo está colocando é um recorte do recorte do recorte, não é a norma nem de longe, tá? Nem de longe. A própria equipe faz com o guardião na frente, o próprio guardião pega, leva até um intermédio, leva até uma igreja, leva até um centro espírita, vai, faz como Clarencio, fecha, limpa, trava, usa um projetor astral, tem um monte de forma de fazer. Usa uma energia de oração que está vindo, tá? Digamos que na segunda hipótese, você fique preso ao caixão, como acontece em alguns livros, Guardião da Meia-Noite, para quem já não leu, Um Roqueiro no Além, a história de, hipoteticamente, a história de Raul Seixas. Se eu não me engano, me lembre, por favor, a história do, não sei como se ficou o Roqueiro no Além com certeza, a história do, também não sei se é verdade, o Renato Russo, acho que ainda Além da Luz, ainda há uma luz, uma coisa assim, o nome do livro. Digamos que, qual é a possibilidade de uma pessoa ficar presa no caixão? É mais difícil. Para ficar preso no caixão, tem que ter passado por algum processo de materialização e dificuldade de apego muito grande, ou desarmonia emocional psíquica, quer dizer, enorme, a ponto de estar em processo de turbilhão tão complexo que não desvincula. Quanto tempo se pode ficar e quais são as opções existentes para ficar preso no caixão? Relativo. Você tem que, na hora do desencarne, ter entrado em estado de total perda de contato. Mesmo que isso ocorra, pessoal, mesmo que essas possibilidades que o Saulo está colocando sobre a psique ou, né, ocorram, a gente não vai ficar preso no caixão, tá? Não fica, não fica. Porque não existe mais a ligação energética do espírito com o corpo, tá? O dito duplo já cessou de existir. E mesmo que a pessoa entre num turbilhão, ela muito provavelmente vai ser direcionada para algum ambiente do dito astral por conta dessas emoções ou dessas identificações que ela constrói nesses momentos, entre aspas, de surto. Então, é muito mais provável que ela fique pipocando, entre aspas, em vários ambientes do astral, do que ela fique presa ao caixão, tá? Então, assim, mesmo que tenha surto, é extremamente pouco provável que alguém fique preso ao caixão. Normalmente, por que acontece mais com suicidas? Porque normalmente o suicida costuma, na hora, está muito sofrido, e na hora específica do desencarne, está em estado de desespero total e faz uma ação, como, por exemplo, qualquer coisa que você faça drástica pode gerar uma repercussão drástica. Isso pode acontecer também com pessoas que não é um apego ao corpo. Normalmente, com pessoa tentando fugir, você tende a não ficar preso ao corpo. É um desvínculo material por inconsciência. Então, é o processo mais de desespero e desarmonia física. Apego muito à matéria pode deixar uma pessoa assim também. Tem gente que é Não. muito desesperadamente apegada. Ela pode ficar presa. E se isso acontecer, as opções são inúmeras, tá? Tanto que em casos de suicídio direto, não inconsciente, suicídio direto, normalmente o espiritismo, os segmentos espiritualistas não recomendam a cremação. Ah, Saulo, mas pelo princípio psicológico. Ah, mas o que é pior? Não sei. Porque como há uma controle psicológica, aquilo vai queimar o corpo astral? Não. Mas a psique do ser travado naquilo, totalmente vinculado a uma questão de estado de total desarmonia mental, transmitiria ao corpo astral as sensações e faria com que o processo ficasse mais complexo. Não tem lógica, tá? Não é assim, tá? Porque se a gente for pegar isso que o Saulo colocou, isso pode ocorrer também no processo do funeral convencional. A pessoa sentir, sei lá, como se o corpo estivesse em claustrofobia e, ai meu Deus, o meu corpo, sabe? Não, tá? Porque se é uma questão interpretativa, porque pensem bem, o corpo está morto. Não tem como ele sentir nem nada do processo da cremação. Não tem mais propagação de estímulo nervoso. Não tem isso. Então não tem como a gente dizer que a repercussão do que está acontecendo materialmente vai
gerar impulsos no desencarnado, tá? Se a gente for levar em conta isso que o Saulo colocou agora, isso vale também para o sepultamento convencional, tá? Então, não procede, tá? Se você tem alguém que passou por essa situação, não tem problema queimar, não tem, tá? Não tem. Ah, mas os espiritualistas têm o Bambambam X que fala. Tá bom, tá tudo certo, tá? Mas não, como eu disse muitas vezes, o processo. Vamos levar em conta a possibilidade de que, ao alguém tirar sua própria vida, ela fique, entre aspas, desacordado do outro lado, tá? Ela fique desacordada. Esse processo em que ela está, entre aspas, dormindo, também está envolvido numa projeção de tendências, de pulsos emocionais, de anseios, tem toda a estrutura funcionando. Uma pessoa, com todo respeito àqueles que tiveram alguma experiência com esse processo do suicídio, por mais que a dor que a pessoa esteja sentindo seja enorme na hora de cometer, né, as pressões psíquicas, ela não perdeu totalmente o seu juízo, tá? Não é um processo de loucura, como a gente costuma dizer. Não é isso. Essa pessoa ela está pedindo ajuda. Ela só está extremamente angustiada. Então, as estruturações psíquicas dessas pessoas não estão como normalmente tem se dito, principalmente nesse vídeo do Saulo, elas não estão em loucura, tá? Não são pessoas loucas. Não, tá? Existe algum desajuste no aspecto emocional? Óbvio, mas não é loucura, tá? São pessoas e aí de novo, total respeito a quem teve alguma experiência com esse processo. Mas às vezes, a grande maioria das vezes, as pessoas que passaram por esse processo eram pessoas que, de alguma maneira, eram agradáveis, tinham uma boa relação com algumas outras pessoas ou com seu entorno, mas que não conseguiam suportar uma sensação interna emocional. Não eram pessoas que eram agressivas ou biruleibes necessariamente né, no seu dia a dia. Então toda essa característica psíquica está sustentada quando a pessoa desencarna. Então essa estruturação vai fazer com que ela continue funcionando emocionalmente, ainda com as suas dores muitas vezes, ou às vezes pode vir uma sensação de alívio, vai saber, tá? Então, não é algo que a gente possa ser determinista. O que eu quero dizer aqui é que, estando a estrutura psíquica, a estrutura mental preservada, as relações emocionais, mesmo que ela esteja ali em processo de, estou apagada fora do corpo, as dinâmicas emocionais ainda estão ocorrendo, como num sonho. E essa consciência, ela começa a ser atraída, direcionada para os ambientes ou para as densidades compatíveis com as propagações emocionais que ela possui. Tudo bem? Então, assim, quanto a cremar, pessoal, desencana, desencane. De todo jeito, se ficar preso ao corpo, iria, em tese, apodrecer junto com o corpo? Sim. Já vi muito espírito em situação de apodrecimento e cara, se você pegar, quer ver só, não vão ser muitos, mas enquete. Kiko, não é uma opinião isso aqui é uma coisa que acontece. Você que já saiu do corpo, você já teve a oportunidade, se é que eu posso chamar de oportunidade, mas de ir num cemitério e ouvir batidas de madeira nos caixões? Eu passei por uma simulação tão forte que foi, e tanto que acontece, é uma proporção bem menor, obviamente, do que as pessoas caem. Se 15% caem no umbral, desses 15% é um bem pequeno daqueles que podem ficar, mas ficam. E ficam por tempo assim que você não consegue dizer. Dizem que Raul Seixas ficou 1 ano. Pessoal, vamos lá. Sobre isso que o Saulo pediu aí para as pessoas comentarem. Durante o processo da decomposição, existe a liberação de muitos gases, existem os processos químicos, né? E esse processo de expansão, né, que vai ser escutado como os estalidos, né?
Isso é natural, isso ocorre, tá? Isso ocorre. Não é nada místico ou esotérico, não necessariamente tem aí a ideia de que tem um espírito que está ali batendo no caixão, se sentindo preso. Existe alguma possibilidade disso ocorrer? Claro que existe, mas é norma? Não. É comum? Não. Existe como uma exceção, talvez, a percepção de algum espírito que tem ali plasmada a sensação de estar putrefando? Existe. Mas é comum? Não, tá? Então, pegar alguns eventos que são exceções e transformar isso em algo para além da exceção é preocupante, assim, porque fomenta uma ideia de que algo que não é costumeiro seja costumeiro. Propaga uma sensação de que isso pode acontecer. Não, pode acontecer, mas é pouco provável, gente. É pouco provável, tá? É pouco provável. Tudo bem? Eu já atuei em processos de assistência espiritual com pessoas que tiraram a própria vida. Eu já atuei. E não é, na maioria esmagadora das vezes, a minha experiência não foi nada do que é dito, sabe? De pessoas que estão em loopings, sofrendo, que estão agressivas, tá? Tem um sofrimento que é decorrente das experiências que ela tinha dentro da matéria. Existe ainda um lastro disso, tá? Existe uma percepção de que existe umas tomadas de consciência, existem outras formas, a gente vai atuando de outras maneiras, mas pelo menos da minha parte, nunca culpabilizando. E não no primeiro momento, que a pessoa ainda está fragilizada, seja dentro ou fora do corpo, nem nesse primeiro momento gerando nela uma sensação de responsabilidade. Às vezes é só um acolhimento mesmo. Depois é que a gente vai construir a possibilidade da construção de uma responsabilidade sobre o que aconteceu. E a construção dessa responsabilidade não é dizer assim, tá vendo? Você fez, agora você tem que pagar. Tá vendo o que está acontecendo agora com você? É porque você fez aquilo. Não, a construção dessa responsabilidade é tentar fazer com que a pessoa consiga perceber as estruturações das relações que ela cometeu, ou melhor, cometeu não, que ela teve enquanto encarnada, que foram deflagrando determinadas outras circunstâncias que não necessariamente estavam sob controle dela. Às vezes, trazer a responsabilidade ou a clareza do que levou o evento a ocorrer envolve essa percepção mais ampla e mais profunda de que ela pode ter reagido perante determinadas pressões do contexto porque ela interpretou mal, ou porque ela foi levada a interpretar mal, ou porque ela confundiu, sabe? Então, assim, nesse processo, muitas vezes a gente consegue ir tirando a sensação de culpa. É um processo mais terapêutico. Então não é um processo de você chegar e falar, você tem que se arrepender, porque se você não se arrepender verdadeiramente, você não vai sair do umbral. Ah, você tem que orar, vai lá orar. Não é assim, pessoal. A gente precisa entender que são seres humanos, são pessoas, tá? E que da mesma maneira, as pessoas que tiveram encarnadas aqui, que tiveram outras, que passaram por essa experiência, com certeza em algum momento alguém deve ter tido um papo com essas pessoas, deve ter conversado, deve ter tentado trazer elas para um assenhoramento de si, deve ter tido algum processo terapêutico em algum momento. Claro que não de todas, né? Porque ainda existe muito preconceito com a terapia, né? Por parte das pessoas de maneira geral, porque se vende essa ideia de que quem faz terapia é porque tá louco, tá? Ou que não regula bem das ideias. Não necessariamente, às vezes é importante para a gente começar a construir um caminho de entendimento de si mesmo. Não é só no viés espiritual, convencional, que a gente vai conseguir isso. Às vezes a gente precisa de uma outra ferramenta para ajustar a nossa percepção. Aí eu posso depois até utilizar aquilo que eu tenho chamado de ferramenta espiritual para aprofundar o processo, mas negar muitas vezes essa ajuda terapêutica, psicológica ou psiquiátrica é tolice, tá? É tolice, ainda mais no mundo contemporâneo, onde as pressões socioeconômicas são ferozes.
levando a gente a construir uma perspectiva de realidade que é muito mais egoísta do que a gente imagina. Tá? Nós somos levados a construir uma experiência mais egoísta e superficial porque assim nos é dito, né? Essas pressões socioeconômicas aí nos dizem que é melhor ser assim, falando de uma maneira bem resumida e, enfim, rasa aqui também sobre esse assunto, tá? Então, vamos ter um pouco mais de empatia quando a gente falar desse processo do suicídio e tentar não ir por esse viés de confundir responsabilidade com culpa, tá? Se usa a palavra responsabilidade, mas na verdade o que está se querendo dizer é culpa. Mas bora lá. E desencanou por uma questão lá também, aparentemente foi uma mistura de bebida com droga, uma coisa assim. Foi encontrado pela faxineira, assim, no apartamento. Apagado, acho que, se não me engano, se foi ele, uma coisa dessa assim, tá? Responde essa enquete. Este caso em específico, no umbral, daria um pouquinho mais de trabalho. Primeiro que você ficaria... os espíritos não conseguem tirar tão fácil, tá? Você vai ver que tem algumas pessoas que já ouviram. Você já conseguiu ouvir, Carita? Cemitério Batida na Madeira? A Carita já ouviu. Recentemente, inclusive. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei desesperado. Eu fui levado pelo mentor, acho que foi um Exu. Eu estava na frente de nós estávamos em pé, na frente de um monte, assim, fora do corpo. E ele falou, eu vou lhe mostrar uma coisa. Ele me pegou aqui assim, ó, tipo coelho, assim. Me levou voando por cara. Quando ele passou por cima do cemitério, eu estava vendo o cemitério de trás, assim, fora, assim, né? Eu comecei a ouvir as batidas. Um monte de gente batendo assim, né? Pô, bicho, que desespero que eu conseguia meio que, eu não sei como, sentir um pouquinho de que cada um estava sentindo ali. Eles transmitiam, né? Aí depois, outras vezes eu fui em cemitérios antigos e mandei por baixo lá, junto com uns caras meio estranhos, assim. Você não sabe como é que consegue andar nesse lugar. Você que no astral, às vezes você tem umas coragem que ninguém entende. Mas lúcido. Então, esse ambiente é mais difícil. O Guardião da Meia-Noite, o livro, ele fica preso no caixão por um tempo. E ele é ajudado, retirado dali, e começa num processo hierárquico. Um espírito vai tirar ele dali. Depois de um tempo, ele aí já havia apodrecido um pouco com o corpo. Aquilo é transmitido por um jeito tão difícil, é transmitido, por exemplo. Se você sai agora do corpo, você sai com a idade que você tem. Dificilmente você vai parecer diferente. Ou uma mistura com a idade que você tem, com alguma modificação de psique, caso você tenha uma autoimagem, que aí vai forçar a plasmagem. Mas se você não pensar nada, a sua aparência é esta aí. Ela vai ser transmitida naturalmente no desencarne. Você desencarna idoso, você vai idoso para lá. Chega idoso. O processo de mudança vai depois de que você começa a se equilibrar, a voltar. Então, sua autoimagem finalmente é transmitida para o corpo físico. Então, você sai dessa forma. E para você não ia ouvir. Pessoal, também não é necessariamente assim, tá? A questão da autoimagem residual que a gente tem, a sensação da autoimagem, é sempre um fator mais imediato da plasmagem do nosso corpo físico. Mesmo que você tenha morrido com muita, sei lá, idoso, tá? A sensação que você tem do que você é, a sensação da autoimagem vai plasmar uma imagem. Mesmo que você se perceba como idoso, essa imagem muito provavelmente vai estar remoçada, tá? Ou pode ocorrer de você se perceber mais velho do que o seu corpo físico é, por exemplo, tá? Então não é exatamente da mesma maneira que o Saulo falou, não. Bora lá. Vi um mentor estando ali dentro, dificilmente. Então você teria que se desvincular de alguma forma do caixão. Pode acontecer um amparo ali? Pode. Mas você teria que se desvincular do caixão. Se ficou presa por algum motivo, para depois que se recobrar lá fora, passar por alguma situação, inclusive vai ter... Cara, você acordou, imagine que você acordou numa cidade estranha, com gente estranha, com gente cadavérica, gente nervosa, meio escuro. Gente, tá, é o jeitão dele, é o jeito como a maioria dos espiritualistas retratam o dito umbral, mas não assim. Eu vou dar uma procurada aqui, vamos ver que hora que ele vai falar efetivamente de como que é o processo suicida aqui. Deixa Você eu ver. não é uma energia que não faz levantar. Lá, para isso acontecer, você teria que, entre aspas, sutilizar-se, porque os mentores poderiam até fazer um trabalho de sutilizar você. O cara não fica aqui, ficou eu e um cara, aí ele raiva, está perseguindo, sabe que aquilo de fato aconteceu. Tudo que a gente entende como tempo lá não existe mais. A idade não passa mais, a compreensão de tempo e espaço vai embora, porque, olha, perdoar, você não chega lá sem moral, se cair no umbral, esculachado. Aqui. Desencarna, o que é um vira 10. Boa parte, a briga, a raiva de um dos outros. Se você parar para pensar, nós temos de alguma forma também muita raiva de um dos outros. O ser humano tem muita raiva do outro. Vai um bandido lá, rouba, perde. Daí a gente quer que o bandido morra, ou que se lasque. E vai tendo uma raiva em cima da outra. O cara volta diferente de você, burro.
Gente, não é assim que funciona. O ser humano não tem raiva um do outro. Nós temos raivas das situações que a gente experimenta e não das pessoas em si. Eu não necessariamente vou ter raiva do cara que me assaltou, mas eu vou ter raiva da situação que leva a esse tipo de experiência ocorrer. Então eu posso até ter, num primeiro momento, sei lá, projetar essa minha raiva, essa indignação sobre o autor do evento, né? O bandido ou a bandida, o que for. Mas no fundo, a estrutura que eu estou acessando é da experiência em si, não é pessoal, é da experiência em si. A nossa raiva é pelo evento e não da pessoa em si, tá? E isso é uma coisa que a gente precisa ficar esperto, porque mantidas as devidas proporções, tá? Eu vou extrapolar aqui. Quando você, pai ou mãe, chega e fala assim pro seu filho ou filha, tô com raiva de você. Será que você tá com raiva da sua filha ou do seu filho mesmo? Ou você está com raiva de alguma situação que ela produziu, de alguma experiência que eclodiu de algo que aquela criança, filho ou filha, fez? Sei lá, quebrou um copo. Você está com raiva é da circunstância e não da pessoa em si. Então ponderem sobre isso. Nós não temos raiva um do outro, não temos raiva um do outro. Eu tenho ódio dele. A gente tem muita raiva um do outro. E só que essa raiva, ela tá limitada pelo corpo físico. Quando você desencarna, o que é um vira 10. E aí vai, dependendo da situação, se como você esquece de todo o resto, só vive para aquele único mono, aquela mono-ideia, então vira um monstro. Digamos que você caia num vale. Então, no caso de estar aprisionado, aí, meu pai, um vale é um ambiente específico por motivos específicos voltados a ações. Diga se você foi uma pessoa malvada, pessoas malvadas, ou pessoas que fizeram coisas que são tidas como crimes no astral. O suicídio é um deles. Vê, o Não é astral inferior, verdade. suicídio é que nem estuprador na cadeia. Não é verdade. Isso Super mal visto. aqui é puro preconceito. Isso aqui não é verdade, tá? Isso aqui pode ser a opinião do Saulo. Isso não é verdade. De longe, assim, sabe? Nem como possibilidade. Isso aqui não procede. Tá? Chega lá, sem moral, se cair no umbral, esculachado. Suicida aí, ó. Ah, é suicida? Ô, beleza, vem pra cá que eu já vou começar a furar ele por baixo e sair pelo olho. Irresponsável essa fala. Isso aí não tem o menor sentido, tá? Não tem o menor sentido. Como eu disse, falta empatia na fala dele, porque ele não observa que a pessoa que está nessa condição é um ser humano, é uma consciência, tem sentimentos, né? Não tá ali ou chegou nessa situação porque quis, né? Como eu disse, muitas vezes dos processos em que eu tive a oportunidade de atuar, existe a possibilidade de construir a clareza do processo histórico, tá? É um processo histórico e isso é feito de uma maneira calma, isso é feito de uma maneira respeitosa, sabe? Tá? Existem algumas situações em que ocorre de uma certa forma uma agressividade. Eu só percebi, eu só participei de uma única vez, em que é a pessoa que cometeu o suicídio, e eu estava lá no processo da assistência, ela tinha mobilizado antes da sua encarnação um grupo de pessoas, recursos, em termos de pessoas mesmo, de possibilidades, né? Porque ela tinha se programado ao estar encarnada a desenvolver algum trabalho XYZ. E ela não deu conta das pressões do contexto, tá? Então, nesse caso específico, em que tinha toda uma estrutura montada para que a pessoa fizesse algo, porque, digamos assim, ela encheu o saco para ter aquela oportunidade, ela encheu o saco para construir toda aquela estrutura no astral, quando ela desencarna, e eu tô lá fazendo o processo, né, de trazer aquela pessoa para um momento de lucidez, ela estava apagada. Na hora que eu trouxe minimamente aquela pessoa para um estado em que ela começa a despertar, eu senti uma pressão muito forte atrás de mim, que era um dos companheiros dessa pessoa, daquela equipe que ela montou, falando assim, sabe, na lata: seu trouxa, seu idiota, olha só o que você fez, você vai ter que voltar e vai ter que fazer melhor. Então, a revolta não foi porque a pessoa tirou a vida em si, mas foi porque ela, entre aspas,
não honrou o compromisso que ela construiu com aquele grupo. Ela movimentou um monte de recurso e foi imatura. Então, o descontentamento desse cara era por conta disso, dessa imaturidade, né? Então, assim, foi a única experiência que eu vi que teve uma agressividade. Agora, do resto, eu nunca presenciei uma experiência que denotasse essa tal agressividade, porque simplesmente porque a pessoa é suicida, tá? Mesmo porque quando a gente desencarna, não vem com plaquinha, pessoal, tá? Não vem com plaquinha. As relações, pensem comigo, ponderem. Quando você está nesse dito plano astral mais denso, as pessoas que vivem ou que estão ali, elas não têm muita sensibilidade energética ou espiritual. Então elas não vão conseguir fazer uma leitura áurica, né, a contento, tá? Elas podem simplesmente pegar partes de umas informações e construir coisas na cabeça dela. Nada muito diferente do que muitos ditos clarividentes fazem aqui, né, ou sensitivos fazem aqui na materialidade. Pega lá um fragmento e constrói uma mitologia inteira em cima de um fragmento de uma percepção. Aí isso pode ocorrer do lado de lá também. Muitas vezes é o que ocorre. Então, não é de imediato que as pessoas sabem que uma pessoa que cometeu suicídio, tá? Não é de imediato. O comportamento pode denunciar, a sensação de tristeza pode denunciar? Pode. Existem esses ambientes, como o Saulo está falando, que são vales escuros ou alguma coisa nesse sentido? Existem. Alguns suicidas ou algumas outras pessoas podem estar por lá? Podem, tá? Mas mesmo nesses ambientes, não funciona dessa maneira, sabe? Você vai tomar porrada. Não é assim. Falta empatia ali na fala do Saulo. Não tem lá todo em regiões em que a risada e a maldade é um negócio que circula, e o pavor, eles transmitem pavor o tempo todo. É o ser humano. Este é o ser humano sem freio. É o seu ser Não, humano fazendo maldades onde a morte não existindo, que não dá para saber o tamanho da maldade que é feita. não, 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 A não. maldade aqui termina quando o cara dá um tiro no outro, machuca, bate e tal, e a pessoa aqui desencarna porque não aguenta. O corpo não aguenta, desliga, a pressão cai, vai embora. Lá isso acontece. Então lá o cara carrega a cabeça cai no chão, fica ali, o cara carrega a perna, o cara anda sem olho, e não tem ação. Então, como é que a... Ai, gente, esses ambientes mais degradados podem existir? Podem existir. São norma? Não. Mais uma vez, desculpa eu estar me repetindo, mas olha, é, isso é um terror que está sendo feito, tá? Não é assim, tá? Você que teve alguém que participou, infelizmente, de uma experiência como essa, do suicídio, ou se você já esteve, infelizmente, em vias de passar por isso, saiba que não é assim, tá? Do jeito que ele está falando, né? Não existe, de uma certa forma, nenhum tipo de julgamento. Então, da mesma maneira que existem pessoas que podem estar nesses ambientes degradados que ele está falando, mais predispostos a uma agressividade, né? Existem pessoas que estão mais predispostas a se acolherem também, mesmo nesses ambientes de maior degradação. E aqui eu estou compartilhando a minha experiência, que não é verdade, mas é só uma possibilidade, tá? Eu, das vezes que estive nesses ambientes e pude observar essas pessoas mais degradadas, elas, na grande maioria das vezes, estão fazendo isso por reatividade, como uma forma de sobrevivência, não necessariamente porque elas eram mal ou estavam completamente no pior do ser humano, sem freios. Não. Era um processo reativo. E na medida em que a gente começava a apresentar alguns contrapontos, aí eu estou falando de mim, eu apresentava um sinal contrário àquilo, sabe? Eu cansei de escutar em experiências desse tipo, coisas como isso aqui. Isso funciona para você, tipo, o seu carinho, tá. Isso aí é com você, mas isso não é real. Aí quantas vezes nessa expressão de diálogo e não de embate, o incômodo que só a minha presença de estar predisposto a escutar, esse incômodo era muito maior do que eu chegar jogando energia ou fazendo qualquer outra coisa, porque destoa da dinâmica do contexto, tá? Então, não é que sou especial, nada disso, mas é um exercício comum que eu recomendo, por exemplo, aos meus alunos, para quem faz os trabalhos de mentoria comigo, sabe? Começar a enxergar os outros
como seres humanos. Primeiro passo, tá? Ah, eu tô me sentindo desconectado, tô me sentindo muito afastado da dita tal espiritualidade. Fala, tá, vamos começar então com algo aqui. Começa a olhar as pessoas como consciências. Começa a olhar aquelas pessoas não como, né? Eu até uso às vezes de brincadeira o termo que a gente fala para quem joga videogame vai identificar. Não olhe as pessoas como um NPC, né? Como apenas um objeto, um personagem que compõe o seu contexto. Observe aquilo ali como uma consciência, como uma pessoa. Faça, mesmo que ainda mentalmente, o exercício de dizer ali tem sentimento, ali tem emoções, ali tem sonhos, ali tem desejos, ali tem anseios, ali tem carinho, ali tem raiva. Mas começar a desconstruir esse distanciamento que a gente foi levado pelo contexto a construir entre nós, entre o próprio mundo que nos cerca. As nossas relações elas estão cada vez mais rasas e cada vez mais pautadas em estruturas que são, digamos assim, artificiais. Então, quando a gente começar de uma maneira tranquila a fazer esse exercício de observar o outro como consciência, não porque somos todos sementes divinas e blá blá blá, não por essa babaquice, sabe? Né? Somos fractais, esquece essas babaquices. Observa o outro como ser humano e não como semente estelar ou Brahman. Esquece essas babaquices. Observa o outro como ser humano e começa a construir a possibilidade de sermos equivalentes, diferentes, mas equivalentes, com os mesmos potenciais. Começar a construir a possibilidade de repente, você tá pautando a realidade pela sua própria régua. E aí, dentro dessa sua postura que é egoísta e a gente muitas vezes não percebe, a gente começa a dizer: mas será que o outro não está percebendo? Como o outro foi fazer isso? É impossível. Às vezes, não, calma. A pessoa não pode não estar percebendo mesmo. A pessoa pode não ter a mesma característica de percepção da realidade que vocês estão tendo. As informações podem ser outras. O modelo que ela está usando, as lentes que ela tem, pode ser outras. E de fato ela pode não estar percebendo. Então, antes da gente ser, sabe, muito construir esse viés de perceber a humanidade nos outros. Aí a gente começa sei lá, ter uma possibilidade de ter uma experiência espiritual um pouco mais assentada, um pouco mais lúcida, para além desses determinismos, para além dessas coisas que, infelizmente, populam o meio espiritualista. Tá? Afirmações como essa que o Saulo deu, falando aí de que um suicida é pior que estuprador, sabe? Eu sei que ele deu um exemplo, mas não serve isso, tá? Não serve, isso é agressivo, tá? É agressivo. Inclusive, partindo do pressuposto de que muito possivelmente o que ele fala, de alguma maneira, é transmitido, vamos colocar dessa maneira, astralmente, essa fala pode reforçar estereótipos, pode reforçar paradigmas, inclusive daqueles que estão predispostos a fazer algum trabalho de assistência, mas já estão desencarnados. Então, a gente precisa ter esse discernimento, tá? Assim, aí eu falo assim das pessoas que têm um pouco mais de bagagem, estão propagando algum tipo de saber aqui nessa plataforma, a gente precisa ter esse discernimento de que nem tudo que eu falo ou que a gente fala, a gente está falando necessariamente para os encarnados. Muito do que a gente fala muitas vezes também é ventilado para quem não está mais na carne. E da mesma maneira que eu posso gerar uma onda de influência sobre quem está fisicamente me escutando, energética e espiritualmente, essa influência também ocorre. Então, a gente precisa ter mais discernimento e lucidez na hora que a gente vai propagar algumas informações, tá? Somos todos passíveis de erros, a gente não é dono da verdade, eu pelo menos não me considero, né? Mas uma coisa é a gente tentar construir uma experiência mais inclusiva, mais abrangente com essa tal espiritualidade. Outra coisa é a gente reforçar estereótipos, tá? E assim, aqui a minha única crítica direta ao Saulo é que ele é um estudante de medicina, né? E essa falta de empatia que ele mostrou nesse comentário é preocupante diante de alguém que estuda medicina, tá? Então, eu espero que ele reveja. Na verdade, eu não tenho que esperar nada, assim, né? Uma maneira de dizer aqui, né? Que de alguma maneira isso tenha sido só um deslize, né? Porque
eu concordando ou não com a maneira como ele propaga as coisas dele, o fato é que ele tem uma relevância, o papel dele dentro da propagação de ensinamentos espirituais é importante, tá? É importante. Então, nesse sentido, eu espero que tenha sido só um deslize. Ajuda uma pessoa dessa. Eles são ajudados também. Eu tive, se é que eu posso também chamar de oportunidade de ajudar, quer dizer, chegar perto de algumas pessoas que estavam em situação de suicídio. Uma delas, algumas não deu. Quanto a 2 casos. Eu levantei, estava na sala da minha casa. Tinha um sofá laranja, horrível o sofá. Não sei como eu comprei um sofá laranja, mas eu tinha. E era laranja de pegar de luz, assim, no escuro ele brilhava. Aí ele estava atrás, tinha um sofá, tinha de 3 e de 2 lugares. Ele estava deitado, salva 2. Ele estava deitado no chão, no canto do sofá laranja, de 2 lugares. Quando eu vi, velho, era um negócio que era, cara, eu não sei nem dizer, era cinza, é como se você estivesse vendo um cadáver em decomposição com os pedaços do osso aparecendo, os troços andando, que eu não sabia se era velho, não dá pra ver direito. E eu não vejo o mentor, é você e o cara. Só que eu sabia que eu tinha que ajudar ele, porque era uma oportunidade daquele ser de se utilizar. Aí eu falei, eu não vou chegar perto, não, ele vai morder. É horrível. Cara, isso aqui é uma cena. Então, beleza. Isso aqui, pessoal, é só, assim, a interpretação dele da experiência. E se a gente levar em conta o que ele acabou de dizer, que a maior parte dessas consciências, desculpa, estão lá nos ditos vales, em ambientes muito densos, degradados, como é que ele pôde perceber isso dentro da sala, no apartamento, da casa onde ele morava, né? O que aconteceu para que isso ocorresse? Se foi um processo de sutilização, né? Se aquela pessoa já estava no ambiente dele ali, ela já estava numa condição muito melhor, né? Digamos assim, para fazer a tal assistência. Então, essa parte aqui é só mais uma experiência dele. Então, assim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, né? Não esqueçam aí, eu sempre Era esqueço uma coisa assim. eu sempre esqueço de pedir a vocês aqui, né, para ao longo do encontro, para deixar o seu like. Então, vamos ver se na edição eu ajusto isso, né? Pedindo aí o seu like, sua inscrição. Considere a possibilidade de se tornar membro aqui do canal para que eu tenha mais disponibilidade de produzir conteúdos. Lembre que isso aqui faz parte do meu trabalho, tá? Eu faço isso aqui com todo carinho, né? Mas não deixa de ser um trabalho no sentido de eu dispor do tempo, de eu dispor de um monte de outras coisitas para poder gravar e compartilhar isso que eu tenho compartilhado com vocês. Então, se você sentir, aí pondera a possibilidade de se tornar membro, ou então de se tornar um apoiador do canal. Eu agradeço demais aos membros ativos, aos apoiadores do canal, né? Quem quer fazer a contribuição mensal fora do ambiente do YouTube, né, que o desconto é maior, tem aí o Apoia-se no link da descrição desse vídeo, ou se você quiser fazer uma contribuição esporádica, momentânea, tem também a chave de Pix. Se você quiser aprofundar os seus estudos, tem o curso de meditação também aí no link para você aprofundar os seus estudos espirituais, tá bom? Então essas são as formas que você tem de me ajudar financeiramente, mas se essa não for uma opção para você, comenta o vídeo, compartilha, deixa o like, faz essa informação circular, tá joia? Então eu agradeço mais uma vez, né? Agradeço demais a vocês e espero que encontrar vocês numa próxima. Até mais.